Eu deixei o Rejaile propositalmente, Virgílio, por último aqui para falar, porque quando você estava falando sobre o grande vilão do aquecimento, que é o petróleo, para mostrar que aqui no Paraná a gente tem uma solução para esse grande vilão, né? E para a gente, eu vou fazer uma pergunta só para cada um, então peço que vocês sejam concisos nas respostas, porque a gente não vai ter tempo de debater tanto quanto eu gostaria. E eu vou começar com o Januzzi. Januzzi, a ESTRE, ela atende tanto o público privado quanto a iniciativa pública, né, com as prefeituras. E você mostrou no seu número que vocês têm uma carteira muito maior de clientes privados, né, da gestão de resíduos de hospitais, aeroportos, portos, né, desses entes privados e também de indústrias. E você mesmo comentou na sua fala que a gente viveu muito tempo no Brasil reféns da máfia do lixo, né? Que era aquela... ninguém mexia com quem trabalhava com lixo. Hoje você mostrou que vocês estão... a ESTRE é uma das empresas que tem aberto esse mercado e tem trabalhado com essas novas tecnologias. Você vê que tem espaço... hoje a gente vê também que o lixo ele deixou de ser visto como lixo, ele passou a ser encarado como um resíduo, e dentro dessa gestão de resíduos existe uma grande oportunidade de novos negócios. Como que a ESTRE está aberta para essas novas oportunidades de negócio? Bom, ótima pergunta. Na verdade, assim, de uma maneira geral, a gente pode observar o panorama nacional e internacional. A tendência é pela valorização de resíduos. Então, tratamentos específicos e formas de reciclagem, de compostagem, por exemplo, a digestão anaeróbia, produção de CDR, ou seja, todos os elementos que hoje estão trazendo inovações e alternativas mais sustentáveis para a gestão de resíduos são encarados como, inicialmente, a ESTRE sempre teve essa vertente de inovação, então a gente adora assumir esse tipo de risco, assim como trouxemos a tecnologia do CDR para o Brasil antes de qualquer outra empresa, assumimos o risco da inovação, da tropicalização de uma tecnologia que nem sempre é aplicável da mesma maneira aqui no nosso país, porque o nosso resíduo é muito diferente dos resíduos europeus e etc. Então, essa é uma tendência, é algo que a ESTRE vê com muita vontade, né? Então, a nossa disposição, inclusive projetos que já estão praticamente sendo implantados, que, assim, o biometano é um deles que foi comentado, então a substituição do parque elétrico hoje, de geração, através da geração do biogás para biometano, assim como a produção do CDR para substituir o coque de petróleo que hoje é utilizado nas indústrias de cimento e que a gente sabe que é altamente, digamos, produz aí emissões bastante piores, né? Ou seja, alternativas diversas para resíduos que promovam, né, a reinserção nas cadeias dos ciclos produtivos. Tá? Ótimo. E, Fernanda, você que, assim como o Jefferson, é um orgulho para o Paraná de estar... Empresas paranaenses, empreendedores paranaenses que têm levado essa consciência e novos negócios, né, sendo adaptados para as diferentes regiões do país. Você comentou na tua fala sobre a questão da educação e quanto que muitas vezes o empreendedor ele investe, ele quer fazer a gestão adequada dos resíduos, mas muitas vezes não consegue porque lá na ponta tem um profissional que não recebeu essa qualificação adequada. Aqui em Curitiba, a gente vive o privilégio de estar numa cidade que sempre cuidou, e nos últimos anos tem intensificado a questão do cuidado com o meio ambiente e também, propositalmente, com essa economia verde. E você, como eu, somos mães, e a gente vê desde pequeno aqui nas crianças, aqui, Virgílio, aqui as escolas, independente se é pública ou particular, as escolas recebem, desde a primeira infância, a família Folha, para ensinar as crianças a reciclar. E lá em casa, se eu vou colocar alguma coisa no lixo errado, é briga com a mãe, né? Então, é essa educação que a gente tem aqui em Curitiba, que não é uma realidade de todo o Brasil. A gente estava no Rio no final de semana, nesse evento que o LIDE promove lá, e várias pessoas vêm abordar, e quando a gente fala que é de Curitiba, falam, nossa, Curitiba é uma cidade limpa, não tem lixo na rua, nunca vi um lixo em Curitiba, que é uma realidade da maioria
maioria da cidade. Você acredita que a educação também é uma fonte de oportunidade de negócio para essas empresas que estão aqui, tanto adaptarem seus ciclos dentro da sua realidade de negócio, mas também como um agente de transformação? Lô, com certeza. Aliás, um dos nossos projetos é justamente a educação ambiental dos nossos clientes. E uma coisa que eu observei, e é muito interessante, a gente é muito cobrado como prestador de serviço a dar resultados de reciclagem. Então, você treinou o meu lojista, você treinou o funcionário, você treinou isso e aquilo. E aí a gente chega, às vezes, no corporativo das empresas e entrega dados legais. Mas aí, na hora que você vai tomar café, você olha aquele resíduo ali e fala, peraí, mas e o teu lixo? Por que ele está todo misturado? Então, você está cobrando de toda uma cadeia, mas não está pensando no dentro. E isso é uma fala que eu trago para todos os meus clientes, e principalmente novos clientes. Eu falo assim, para de pensar primeiro no macro, pensa no micro. Começa de dentro para fora. Cadê o teu endomarketing? Cadê o teu programa de encantamento interno dos seus funcionários? Porque isso também é uma vertente nossa do Grupo Reciclex. A gente faz avaliação de contratações de profissionais que sejam engajados, porque como é que eu vou vender sustentabilidade se eu não começo dentro de casa? E na parte de educação ambiental, que você trouxe aí dos nossos filhos, me veio como é importante a educação, como é o palco central para todo esse fomento, porque nós temos crianças aí no primário, né, de 6, 7 anos, e a minha filha, eu falo que ela foi, assim, ela fechou um contrato de 36 unidades de um grupo de escolas, porque ela começou a dar o exemplo na escola, e daí queriam saber o que a família dela fazia. E ela me trouxe, com esse contato da diretora, eu fui fazer palestra para criança. Eu nunca tinha feito uma palestra para uma criança, eu sempre fiz palestra para adultos. E aquilo foi tão complexo e, ao mesmo tempo, tão fácil que as próprias crianças ali da faixa de 1º ano do ensino infantil começaram a serem fiscais uma das outras. E a escola se interessou e falou, peraí, eu quero um programa desse ambiental. E então a gente está em uma fase aí de desenvolvimento com o corporativo, de uma escola muito tradicional, a nível Brasil, são 36 unidades, e tudo começou porque a filha de alguém que faz diferença no meio ambiente contagiou os coleguinhas, falando assim, isso daí é reciclável, isso aí dá para compostar. Foi essa fala que iniciou. Então, sim, Elô, eu concordo com você. A Reciclex não vai ter problema de sucessão, né? Que bem. Não. Inclusive, ela, com essas falas, falou, mamãe, eu vou te suceder. Eu falei, ai, que ótimo. Que ótimo. E, Harold, é muito assim, orgulho para nós, paranaenses, ver que a Renault, a planta aqui do Paraná, tem feito essa diferença dentro do negócio da Renault no mundo, né? Negócio global da Renault. Mas eu também sempre digo que, para as grandes companhias, é mais fácil trabalhar as medidas de sustentabilidade, as medidas de redução de emissão de gases, porque vocês têm políticas, planos e orçamentos específicos para isso. Como você, na sua visão de gestor, né, dentro dessa cadeia da Renault, você consegue dar insights para pequenos e médios negócios que estão nos assistindo aqui online ou estão presentes aqui, para começar a tomar essas medidas dentro dos seus negócios, independente do modelo, do tamanho desse negócio? Vamos lá. Primeiro, não é fácil, tá? Mesmo empresa grande, hoje, quando a gente fala em investimento na área do meio ambiente ou investimento numa descarbonização, independente, é um projeto. Eu vou disputar com um carro esse dinheiro. Eu posso colocar para um projeto novo, posso colocar para o ambiente, posso colocar para a Amazônia, posso colocar para o biometano, posso colocar para a elétrica. O que a gente tem que mostrar é o seguinte, o que ele vai trazer de retorno? Sempre. A gente vai ter que lidar com isso sempre. Não, vai casar a sustentabilidade ecológica com a sustentabilidade financeira e econômica. Então, assim, lá dentro é sempre uma discussão. Nós apresentamos os projetos, mostramos quais são os ganhos que vão trazer, todos os ganhos que vão ser interessantes para nós. Aonde que está, que não são, nem todos são tangíveis, né? A gente vai colocar aí também valor de marca, etc., que a gente sempre tem que olhar dessa forma. Quando a empresa é mais estruturada, a gente consegue colocar tudo isso de uma forma um pouco mais global. Quando a gente está com uma empresa um pouco menor, óbvio, a primeira coisa que você vai olhar, eu tenho orçamento para conseguir ser ecológico, vender essa marca
que eu tenho para conseguir fazer a descarbonização, conseguir fazer uma boa reciclagem, tenho condição? Sempre vai ter condição, porque a gente, quando começa a colocar os parceiros, os bons parceiros junto com a gente consegue entender quais são os viés. Se você for trabalhar sozinho, você não vai conseguir nada. Tanto que você colocou a CEI Biogás, que é um grande parceiro nosso também. A gente começa a falar de biometano, traga o parceiro que conhece, para entender como que funciona, trazer as boas discussões, fazer os bons trocas de ideia, verificar o que dentro do teu processo você consegue fazer de diferente, e aí você vai colocando toda essa parte ambiental que a gente tem em cada um dos processos, não só o que mais salta aos teus olhos, mas tudo. Desde a hora que você faz a separação do lixo, desde a hora que você vai ter por exemplo, nós temos nosso restaurante, todo o tratamento do que está saindo do restaurante, como que nós fazemos, o que é interessante fazer, para dar exemplo para os próprios funcionários do que a gente trata. Não é só a questão de ter uma usina solar, mas também nos pequenos ações do dia a dia que vão fazer a diferença e vão mostrando que, no todo, a gente trabalha muito bem com tudo toda a parte da cadeia. Aí. Buscar essa cooperação sempre. Exatamente. Né? E, Jefferson, vocês surpreenderam o mercado no passado, no final do ano, quando vocês lançaram o novo posicionamento da RDP como RDP Energia e voltado para essa transição energética. Há quase um ano que vocês lançaram esse reposicionamento. Qual hoje é o principal desafio do negócio RDP e como que vocês estão vendo essa versatilidade do uso do biometano? Os desafios são os desafios naturais do negócio, né? Eu acho que todos nós estamos vivendo um momento de quebra de safra, etc., que não são desafios que não eram esperados para este ano. A versatilidade de combustíveis, o biometano, ele será o substituto do petróleo, né? Ou a energia elétrica substituirá o petróleo? Muito pouco provável que haja um substituto para o petróleo, porque o petróleo é muito flexível, o petróleo é muito barato, o petróleo ele produz inúmeros produtos. Ele só tem um problema, ele emite gás de efeito estufa do começo ao fim. Na hora que você pensar nele, ele começou a emitir gás de efeito estufa. Então, é necessário que ele seja substituído, e substituído integralmente, isso é muito, muito improvável que aconteça. Ele vai durar por muitos anos ainda. O que nós precisamos é criar mecanismos e ferramentas para que estes outros produtos possam competir com o petróleo naquilo que é mais sensível hoje para a sociedade, que é dinheiro. Todo mundo quer ser sustentável, mas o sujeito que tem um carro flex, chega no posto de combustível, enxerga que é mais vantagem abastecer com gasolina do que com etanol, abastece gasolina. Todo mundo é sustentável até a hora do banho, para consumo de água, consumo de energia elétrica. Todo mundo tem vontade, mas todo mundo é sensível. Nós nos deparamos... Nós estamos prospectando o mercado de Toledo e nós nos deparamos com indústrias grandes de tecnologia de ponta, que são exportadores, que queimam lenha. E ele só vai substituir este energético por um energético que seja competitivo financeiramente com lenha. Lenha foi o primeiro modo de produção de energia do ser humano. Lenha é da Idade da Pedra. É do início da Revolução. A Revolução Industrial substituiu a lenha por carvão. E a Segunda Revolução substituiu o carvão pelo petróleo. Agora, isso é curioso. Desculpa, eu acho que eu estou falando demais, mas, para finalizar, é curioso entender que, lá na Segunda Revolução Industrial, depois da Segunda Guerra Mundial, o petróleo substituiu o carvão. E hoje se consome mais carvão do que em 1945. Portanto, nós teremos um substituto para o petróleo, mas talvez lá na frente nós consumamos mais petróleo do que consumimos hoje. O que a gente precisa também é melhorar o consumo
destes itens e consumir para aquilo que ele é insubstituível e substituir por aquilo que é possível. Obrigado. Obrigada, Jefferson. Olha, Mira, que esse lead transforma, né? Olha que o Jefferson não gostava de falar, lembra? Ele não gostava de ser provocado para falar. Agora, eu vou aproveitar para finalizar o painel aqui. Alguns de vocês já devem ter visto algumas iniciativas nossas, né, nas redes sociais, mas todo ano o LEAD escolhe um projeto social para ter uma afiliação solidária, onde a gente acompanha esse projeto por um ano e a gente acaba se envolvendo com esse projeto na sua totalidade. E esse ano passado, o projeto escolhido, que a gente até anunciou no nosso fórum do ano passado, foi o Encanto, que trabalha junto com o Edu Lira na Gerando Falcões, no projeto da Favela 3D, um projeto incrível, que é dirigido pela Camila. E esse ano a gente escolheu um projeto voltado à área de reciclagem, então, por isso, vou fazer essa ponte entre o painel de agora e o painel que a gente vai ter logo depois do almoço, que é o projeto Catadores do Futuro. Eu conheci o projeto Catadores do Futuro através da Bianca Scarpellini, que faz um trabalho brilhante para a gente de governança dentro do LEAD, e a ideia surgiu de duas amigas que estão aqui hoje, a Solange e a Joana. Então, quando eu quero instigar vocês, que às vezes a gente tem algumas ideias para fazer o bem, que a gente diz, mas isso vai ocupar meu tempo, isso vai vou ter que investir meu tempo. O tempo é o nosso bem mais precioso. E quando a gente investe em inteligência, os dons que Deus nos deu para fazer o bem, eu acho que a conta fecha e você passa a ganhar muito mais do que se você estivesse só pensando no seu negócio. Então, a Solange e a Joana me apresentaram esse projeto. O projeto é bem recente, hoje atende 20 alunos, né? 20 alunos. Qual que é a ideia? Oportunizar que filhos e netos de catadores de materiais reciclados tenham acesso à formação em tecnologia. A gente que investe na área de tecnologia, a gente vê um grande gap do mercado de profissionais qualificados. E a ideia delas é, se a gente consegue formar e mudar a realidade de um jovem, a gente muda a realidade dessa família, a gente muda a realidade da rua, do bairro, né? A gente faz uma grande transformação. Então, esse projeto, ele trabalha com a jornada de aprendizagem desses jovens, tirando esses jovens, esses adolescentes de jornadas possivelmente vulneráveis, e ele também assessora, assiste a família, porque esse jovem, geralmente, ele está na rua fazendo a coleta dos resíduos junto com o pai ou com o avô. Então, eles garantem que a família tenha alimentos, tenha renda, enquanto esse jovem está cursando fazendo o curso. E as empresas têm algumas formas de ajudar, seja adotando alguns alunos, seja patrocinando para esse projeto possa ser ampliado, e também abrindo vagas dentro dos seus próprios negócios para que esses jovens possam iniciar essa carreira, essa formação dentro da tecnologia. O projeto prevê 360 horas de carga horária, 5 vezes na semana e com 6 meses de duração. Então, é uma jornada bastante intensa, onde esse jovem ele sai preparado, pronto para o mercado. Então, elas já estão trabalhando algumas parcerias dentro do LEAD, mas eu queria instigar vocês a conhecerem o projeto, a entenderem mais essa iniciativa, porque elas têm uma meta audaciosa de chegar, daqui a 10 anos, com 4.600 jovens formados. Então, eu quero pedir o compromisso de, pelo menos vocês, 5 que estão no palco, conheçam o projeto, se envolvam, porque com certeza vai transformar muitas vidas. Então, assim, eu encerro esse primeiro painel, que é já uma correlação com o painel da tarde, que é de transformação social. Mira, por favor. Obrigada aos nossos painelistas.